Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Voltamos depois de 3 semanas, emendamos o carnaval tanto capixaba quanto carioca e demos um tempinho nas gravações. Mas estamos aqui de volta, como prometido, trouxemos a campeã do grupo especial, a Novo Império está aqui. Presidente Alessandro, carnavalesco Paulo Balbino e diretor de carnaval João Felipe estão aqui para conversar com a gente sobre o caminho até o título. Mas antes da gente conversar com eles, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Gatão Beer Grill, por colocar aqui refrigerante e água para todo mundo que está presente. E Vista Baiô, da minha amiga Elis, que está com essas camisas lindas em promoção e com cupom de desconto para quem assiste o nosso podcast. Valorizem o empreendedor capixaba, que vocês também estão valorizando o Capixabices Podcast. Agora vamos com ele, presidente campeão do Carnaval Capixaba, Alessandro. Presidente, muito obrigado por estar aqui de novo. Imagino que você seja muito feliz, ainda estamos comemorando esse título. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho lá de trás, desse processo que foi bem difícil para o Novo Império, a gente nunca escondeu isso de ninguém, mas você sempre acreditou que esse título viria, e ele realmente veio. Você prometeu aqui no podcast que a gente não faria o maior carnaval da sua administração, mas um carnaval competitivo, e esse competitivo chegou ao campeonato. Quero que você fale um pouquinho sobre esse carnaval que a Novo Império botou na avenida. Então, um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Parabenizar mais uma vez o programa, e a entrevista que a gente deu da vez passada foi super bem vista, assim, ficou muito legal, bacana. A gente não pode deixar de falar da trajetória do Carnaval 2022 sem deixar de falar da pandemia, né? A pandemia afastou os foliões das quadras, né? Afastou os foliões dos eventos, fez com que o carnaval fosse adiado, né? E a gente teve um momento de turbulência e muita dificuldade, na qual a gente, com ações sociais dentro da nossa comunidade, a gente continuou trabalhando no ciclo ali 2020 e 2021. Quando teve possibilidades para a escolha do enredo, a gente fez lá com um número mínimo de participantes na nossa quadra, mas fizemos lá a escolha do enredo. E desde então, desde meados de 2021, a gente vinha batalhando para tentar colocar esse carnaval na avenida. Então, foi um trabalho longo, um trabalho demorado, que teve um adiamento por mais 40 dias depois do carnaval. Então, foi um processo muito difícil e doloroso para os gestores, para todos os gestores de escola de samba, em especial para a nossa diretoria executiva e direção de carnaval, que compõem os amigos que vão falar daqui a pouco. Desde esse processo lá da escolha do enredo, a Novo Império foi uma das primeiras escolas a definir o enredo, que seria 2021, e apesar da pandemia, em nenhum momento foi cogitado a troca de enredo, troca de samba, consequentemente, porque era um enredo que já tinha sido muito, como eu posso dizer, muito bem recebido pela comunidade. E essa foi uma decisão em conjunto da diretoria mesmo de resolver manter aquilo, e o projeto inicial já tinha começado e ele seria executado até o fim. Então, esse foi o segundo desafio, né? A gente já tinha escolhido o enredo, né? O tema, na realidade, a gente não escolheu o enredo, a gente escolheu o tema a ser cuidado. E esse tema foi trabalhado por um outro carnavalesco que, infelizmente, no meio do processo pandêmico, acabou nos deixando. E aí a gente teve que escolher um novo carnavalesco que propusemos para ele que fizesse um novo enredo, em cima do tema que a gente já tinha. E em cima do samba enredo que a gente já tinha escolhido, porque a gente achava que o samba era bom, era forte, que as pessoas da comunidade já estavam cantando samba e a gente não podia mudar. Então foi um processo também que teve um pouco de desgaste por conta para a diretoria executiva, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu apresentar um bom enredo na avenida, um enredo que foi pulsante o tempo inteiro, um enredo que o carnavalesco Paulo Balbino teve uma grande felicidade de trazer um pouco para a realidade de 2022, que era uma realidade pós-pandêmica.
Então, a gente tem que agradecer a versatilidade que ele teve nesse momento de conseguir fazer um enredo tão bonito, tão emocionante. E as pessoas falam que o enredo foi tão emocionante quanto o enredo das mulheres em 2019, assim, na Avenida, né? Então, foi muito satisfatório. Acho que, logicamente, a emoção não é quesito, né? Mas eu acho que quando o enredo ele pega realmente na veia ali, ele acontece, e foi o que aconteceu em 2019, que a gente não ganhou por pouco, mas em 2022 também aconteceu. E na Avenida é tudo diferente, né? A proporção dos carros ela fica muito maior por causa da iluminação, por N motivos, mas é muito diferente do que só na quadra, só na apresentação em Corrimãs. E Santo Antônio, ele aconteceu ali naquele período que a Nova Império deu o pontapé inicial até ela sair da avenida. E aconteceu tudo certo, foi tudo muito bem, né? Desde de quando a gente entrou, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho no assunto da comissão de frente, mas pelo segundo ano a Nova Império conseguiu fazer um enredo acontecer realmente na avenida. Você quer que isso seja um fator rotineiro da Nova Império? Vou te corrigir, na realidade, o terceiro ano, né? Em 2016, lá que a gente falou... Ah, sim, do Kiwá. Do Kiwá, que a gente subiu. Né, dos negros que chegaram ao Espírito Santo, também funcionou, aconteceu muito bem. Mas eu acho que o termômetro principal, quando eu tive a certeza que a gente ia para a briga direta, foi o ensaio técnico, 2 semanas antes, assim... o samba ali cresceu de uma maneira quando a gente estava mal a gente saiu do box do primeiro recuo, toda a arquibancada já estava cantando samba enredo, assim, o refrão pelo menos. A gente percebeu, conversando com o João Felipe, que é o diretor de carnaval, naquele momento a gente falou, caraca, esse samba tem uma força impressionante, assim. Foi muito bom mesmo. Ali a gente cravou, agora a gente está totalmente dentro do jogo, entendeu? Mas nem tudo são flores. A gente está vendo aqui justamente a imagem da comissão de frente, apareceu na televisão. Carnaval, sábado, a gente está finalizando os carros alegóricos, está tudo dando certo, iluminação funcionando. Mas, infelizmente, tem aquele fator de descer ali na saída dos carros alegóricos do Tancredão. Ali já é um desespero, né? Faltando 20, 15 minutos para o desfile começar. E ali acaba dando tudo certo, novamente. A Nova Império ainda continua com 100% de aproveitamento em tudo que ela se propõe. Chegando no sinal verde, acontece o fato da roda dianteira direita do tripé da comissão de frente, infelizmente, quebrar, e o tripé só puxar para um lado, não tinha o que fazer. A decisão ali, foi você, o João, eu lembro, acho que o Brando estava ali com você também, mas é uma decisão muito difícil de tomar, de falar, não, isso aqui não vai entrar e vamos desse jeito. Como é que foi para você e para o João? Daqui a pouco o João vai falar também, mas você como presidente, como é que foi para você? Na realidade, para mim, não foi muita coisa. Na realidade, eu passei a bola para quem entende de trás para frente, de frente para trás do regulamento. Só quem entende totalmente o regulamento poderia tomar essa decisão com toda a eficiência que seria possível. E aí eu passei a bola para o João e falei, a decisão é sua, não é minha, eu vou acatar a sua decisão. Então foi um processo, para mim, simples. Ele teve que se virar com... Inclusive, por exemplo, eu de terno, eu levantei junto ali o carrinho ali, o tripé, o João entrou embaixo do tripé, a gente acendeu lá e quando ele saiu, ele já saiu com a decisão tomada, ele já sabia o que tinha acontecido lá embaixo, só ele sabia. Então eu acho que foi uma decisão totalmente assertiva e foi uma decisão para colocar lenha na apuração, porque se aquele tripé tivesse entrado, eu poderia cravar seguramente que a Novo Império seria campeã no próprio domingo de madrugada, entendeu?
Isso eu tenho certeza absoluta. Se aquele tripé entra, porque quando a escola terminou de desfilar, eu vi o tripé vindo rebocado. E a magnitude daquele tripé, com o que a comissão de frente ensaiou, e ela ensaiou, quero deixar claro aqui também, a comissão de frente ensaiou mais de uma vez naquele tripé. Então, e com o tripé andando. E com o tripé em movimento, o tripé foi reformado após os primeiros ensaios da comissão de frente. A gente não poupou esforços para que aquele tripé fosse para a avenida. Então, quando ele vem com aquela magnitude toda, e ele vem rebocado, ele vem numa proporção que dava para você perceber, eu falei, cara, se esse carro, se esse tripé, se esse elemento cenográfico entra na avenida com a comissão de frente, eu não teria dúvida depois de tudo aquilo que eu vi ao longo da avenida, entendeu? Foi uma pena, mas aí só esquentou o nosso coração e a nossa angústia para que a gente chegasse lá na quarta-feira e tivesse o resultado que a gente esperava mesmo. E no primeiro programa que você veio aqui, a gente conversou sobre a manutenção dos quesitos, que você prega muito isso, de manter sempre, de dar um segmento a quem já está, a quem participou desde o processo eleitoral lá com você. Mas a gente sabe muito bem que depois do carnaval acontecem propostas de outras escolas, convite, seja para assumir o quesito ou não, a participar de uma outra agremiação. Quero que, do que você puder falar aqui sobre a manutenção dos quesitos, que você ou tranquilize ou fale para a família imperiana o que está acontecendo nessa movimentação, que já tem 2 semanas após o carnaval. Sei que a diretoria não parou, mas eu quero que você explique como é que está essa movimentação dos quesitos do Novo Império. Então, na realidade, assim, a gente realmente sempre procura manter uma equipe a longo prazo, né? Eu acho que se um quesito não foi bem no ano, a gente vai trabalhar ele ainda mais para que ele dê certo no ano seguinte, né? Um exemplo claro disso é a nossa evolução e a nossa harmonia, né? No último carnaval, em 2020, não funcionou, né? E aí eu não estou falando da harmonia em relação ao canto só, mas eu estou falando da harmonia e do departamento de harmonia e de evolução que colocam a escola na avenida. A gente trabalhou muito nesse quesito e ele deu o resultado que a gente esperava. Assim como a gente vem, a comissão de frente, mesmo sem o elemento cenográfico, ela apresenta um 10, por exemplo. E esse 10 ele é justificado porque quando a gente vê a coreografia da comissão de frente, a gente percebe que foi uma comissão de frente exaustivamente ensaiada. Então, assim, a gente não vê motivos para grandes trocas, né? É claro que a gente vem conversando com os nossos componentes e principalmente com os nossos quesitos para que a gente faça a manutenção de todos eles, né? De um ano para outro, as cabeças mudam, né? Os objetivos de cada um também mudam, mas eu tenho certeza absoluta que aí no final da próxima semana, mais tardar até o dia 15 de maio, a gente vai estar com praticamente toda a nossa equipe renovada, né? Eu não sou muito de... Eu acho o seguinte, essa é uma opinião própria minha. Escola de samba que fica anunciando muita gente para o próximo ano é porque mexeu demais. Então, assim, a gente só anuncia alguém quando realmente alguém tá vindo novamente para a nossa escola. Então, até o dia 15 de maio você vai ver uma foto dos nossos integrantes, se Deus quiser, que aí é para isso que está caminhando, de todos os nossos integrantes de 2022 para o próximo Carnaval 2023. Esse é nosso primeiro objetivo. Então, mais uma vez, a manutenção, ela que é uma coisa da sua diretoria mesmo, você quer manter todos os outros personagens. Olha, eu acho que o que tinha para falar do presidente era isso, que a gente já conversou muito no nosso primeiro episódio. Acho que muita gente quer ouvir o Paulo, quer ouvir o João, mas muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Posso dar um spoiler do enredo ou você quer segurar mais um pouquinho? Não. A gente está discutindo com patrocinadores, né? Que é o primeiro objetivo, seria um enredo patrocinado, mas um enredo patrocinado que funciona.
a gente é um enredo patrocinado que fale de coisas que a gente gosta de falar. Uhum. Então esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo, a gente, né, tem o carnavalesco. Se a gente não consegue um enredo patrocinado, a primeira pessoa que normalmente a gente escuta é o carnavalesco. E aí depois a gente entra aí, mas eu acredito que nos próximos 30 dias a gente já tem o nosso enredo para 2023. Beleza. Para a gente buscar o nosso bicampeonato. É isso aí, agora que vem o Octa. A gente gostou de ser campeão. Então, eu acho que, acima de tudo, a alegria dessa comunidade me contagia muito. Assim. Foi um trabalho que, para mim também, é duradouro demais, né? A gente está há 7 anos à frente da gestão, mas eu já trabalho com a escola há quase 20 anos, diretamente com a escola. Então, foi um trabalho de longo prazo, um trabalho muito bem executado e que Santo Antônio nos abençoou com a 7ª estrela e que vem agora o nosso 8º título e o bicampeonato dessa gestão. Show. Obrigado, presidente. Um abraço a todos da família imperiana e a todos os sambistas capixabas. Isso aí. Como prometido, estão aqui diretor de carnaval e carnavalesco da Novo Império. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu do carnaval. Primeiro a gente vai conversar com o Paulo e já eu entro com o João. Paulo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo título, acho que vou sempre te agradecer isso. Mas eu quero que você me conte como foi chegar na Novo Império, uma escola que você nunca tinha trabalhado, você que tem uma rodagem muito grande no Carnaval Capixaba, seja em Vitória, seja de Guarapari também. Mas como foi chegar na Novo Império, essa escola que tem uma comunidade forte, que você reconhece isso, como você foi recebido? Conta pra gente. Cara, obrigado primeiro pelo convite. Eu cheguei na Novo Império por insistência do presidente Alessandro, que a gente trabalha juntos na academia. Eu tinha me decepcionado muito com o Carnaval de Vitória e tinha decidido me afastar do Carnaval. Ele, por muitas vezes, me convidou, inclusive, já tinha me chamado para fazer aquela aula de passo marcado. Paulo, você não quer, já que você está fora do Carnaval, você não gostaria de fazer aula de passo marcado? Eu falei assim, não quero, cara, eu venho de um processo de depressão, ele sabia disso. Eu falei assim, não quero, eu estou me cuidando, estou voltado mais para a família, então no momento não estou bem para assumir uma escola. Mas aí teve o problema do carnavalesco ter que sair, e aí intensificaram as cobranças. Ele me encontrava, batia a mão nas minhas costas, e foram várias vezes. Aí a gente sentou para conversar, mas no momento, na época, eu não estava bem mesmo, estava mal de depressão. Eu falei com ele, cara, não sei se eu vou conseguir. E mudar de uma escola, tinha saído da Piedade, uma escola que eu já fazia há muitos anos, eu tinha carta branca, eu que fazia, acontecia, e era diferente chegar numa escola onde eu não conhecia praticamente ninguém, ouvia falar muito bem da comunidade, e que hoje, eu nunca trabalhei numa escola que tivesse uma comunidade tão forte, bateria, então os meninos desceram para ajudar, e fez a diferença. E entrar numa escola onde já tinha um enredo, tinha um tema, né? Que tem a diferença, as pessoas confundem muito isso, tema e enredo. Tá? A gente pode falar sobre pão e cada carnavalesco criar um enredo totalmente diferente. Então, quando o carnavalesco anterior saiu, ele levou consigo o enredo que ele tinha escrito, os figurinos, as alegorias, levou porque fazia parte do projeto dele e a escola não tinha comprado esse projeto. Então, quando eu cheguei, o Alessandro falou assim, a gente pode ou tentar comprar esse projeto do carnavalesco anterior, ou você criar o seu projeto. Bom, se você está contratando um carnavalesco, não tem por que você comprar o projeto de outro. Senão era só manter o projeto e executar. Exatamente. Então, aí eu descobri que já tinha um samba feito. E o samba tinha uma pegada totalmente nordestina e que eu não sabia o porquê. Então, o maior problema que eu tive quando eu assumi foi decifrar esse enigma, porque que o carnavalesco anterior tinha jogado essa pegada mais nordestina. E aí, conversando com a diretoria, com você, com a Alessandra, foi que me falaram que a primeira comunidade nordestina que veio para o Espírito Santo fixou residência ali na região de Alagoanos. Então, já foi uma justificativa para mim. E eu tinha muita vontade
de jogar uma pegada voltada para a pandemia. Era um processo que estava muito latente, né, no mundo todo, e principalmente na família do carnaval, né, porque a gente estava sem poder ir para a avenida, né? Ninguém sabia se realmente ia acontecer o carnaval. Foi um problema muito grande também para todas as escolas, porque a gente não conseguia comercializar as aulas, porque as pessoas não tinham certeza se o carnaval ia acontecer ou não. Então foi um carnaval totalmente atípico. E quem me conhece sabe que as meninas dos meus olhos são a comissão de frente e fantasias. Eu sempre gostei muito de lamber fantasia e tal. Só que quando eu cheguei na escola, a gente, graças a Deus, já tinha o Patrick, um menino muito competente, e a gente já tinha fechado com o ateliê que ia fazer todas as fantasias. Então, eu fiquei meio que perdido nesse processo. Assim, sabe? Quando você fica assim, pô, o que eu vou fazer? Tipo aluno novo numa escola. Exatamente. E não, assim, questionando a qualidade do trabalho de ninguém, até porque eu sempre falo isso, que eu não faço nada sozinho, isso é um grupo, esse título não fui eu. Quando você falou assim, eu agradeço a você, não, isso é um trabalho, assim, de equipe. Nós fomos uma equipe muito feliz em todas as escolhas que nós fizemos. Eu acho que elas foram assertivas, desde a hora que o João optou por não deixar o tripé. E aí eu estava ali na frente, o Alessandro, Paulo dá suporte ali atrás. Eu passei, o Patrick me chamou, Paulo, não deixa os componentes que estão dentro do tripé entrar. Eu falei, de jeito maneira, porque a gente já ia perder o tripé. Se os elementos da comissão de frente estavam ali dentro não entrasse, não ia contar a síntese do enredo. A gente ia perder mais pontos da comissão de frente, de jeito maneira. Eu não sabia, porque quem sabe exatamente sobre regulamento é o João. Mas ali eu dei a minha opinião em função do enredo. Eu também sou carnavalesco, mas eu trabalho com comissão de frente. Eu saberia que aquela comissão de frente, pela metade, só estava na avenida os nordestinos e a pandemia. Uhum. Então ia faltar os elementos principais, que era o Santo Antônio, né, que tinha que abençoar, mandar a legião de anjos de luz para fazer a cura. Então eu falei, cara, não tem como essa comissão não entrar. Mas enfim, então nós tínhamos o Patrick e tinha um pessoal que estava trabalhando com as fantasias e que a gente confiava muito. E aí eu falei, bom, eu vou ter que cair para as alegorias. E foi onde eu parti para dentro das alegorias e comia, lambia, e acho que fomos muito felizes, porque foi o único conjunto alegórico que tirou nota máxima, né? Foi a única escola que teve nota máxima dos três cabelos jurados. E ali, cara, nada foi decidido por mim, tudo era consenso, tudo era reunião. A gente brigou muito, eu briguei com o João, briguei com o Alessandro, até porque quando você briga é porque você quer algo melhor para aquele projeto, né? Você não briga com a pessoa, você briga contra ideias, e no final a gente chegava no consenso, e eu acho que foi o melhor consenso que foi para a Avenida, e a gente foi muito feliz. E eu acho que tudo isso é mérito de Santo Antônio, cara, foi um milagre dele, porque o Lajota, que foi uma pessoa que ajudou muita gente, ele disse que, Paulo, você fez igual a corrida dos animais. O leão, a águia saíram correndo na frente e a tartaruga ficou ali atrás. Todo mundo já com 80% do carnaval pronto, outra tinha 70%, outro carnaval fosse hoje para a avenida, e nós fomos construindo o nosso aos pouquinhos, com muita dificuldade. Esse ano foi um ano muito atípico. Eu tive que optar pelas fantasias mais por leitura do que acabamento. Todo mundo sabe que eu gosto de lamber fantasias, eu gosto de fantasias que tenham leitura, é uma marca minha. Eu gosto de leitura, mas eu gosto de leitura com acabamento. Em função da crise, da dificuldade, nós tivemos que optar muito pela leitura. Muito. Você pode ver que as nossas fantasias, se você olhar, você identificava. E aí eu falei, eu vou para os carros alegóricos e vamos tentar crescer em tudo junto. A comissão de frente eu sabia que estava muito bem amparada, as fantasias tinham esse respaldo de leitura, então vamos cair para dentro dos carros. E a gente fez isso, cara, foram dias e noites. E aí eu lembro que chegou um diretor de bateria e falou assim, carnavalesco, o que você está precisando? De mão de obra. Arranje umas pessoas para ajudar a gente aqui, cara, porque se não descer mão de obra aqui, a escola não vai para a avenida. E muita gente duvidou, cara. O pessoal chegava lá, a própria diretoria mesmo chegava lá e falava, cara, não vai dar tempo. E aí esses meninos desceram e eu não coloquei a mão para fazer nada, cara. Eu só gerenciava, ó, aquele carro ali eu preciso disso, aquele outro preciso disso, o tripé precisa disso. E quando chegou na quinta-feira, nós tínhamos ainda o último tripé, que era o tripé do Santo Antônio, e tínhamos a Basílica. Alguns detalhes da Basílica. Muitos detalhes da Basílica. E, rapaz, aquilo a gente foi virando noite, e achei bonito que o pessoal que desceu para ajudar, eles vinham do serviço com as roupas da mochila,
iam direto para lá, mudavam a roupa, ficava até 1h30, 2h30 da manhã, carnavalesco deita ali para dormir um pouquinho, que a gente dá conta aqui. Então, assim, eu nunca tive esse apoio que alguns membros da comunidade, da bateria, né, realmente fez a diferença. Eu sempre digo que eu sozinho não faço nada, mas geralmente você tem que escrever, desenhar, fazer, confeccionar, sentar na arquibancada e bater palma. E eu tive uma equipe que me ajudou muito. Então, assim, eu sou muito grato à comunidade, o pessoal da bateria, a diretoria, o Alessandro, que realmente confiou, né? Apesar das brigas que a gente teve, porque tem que ter. Ninguém consegue chegar aqui 100%, é isso que eu quero, porque é a divergência. Eu sou artista, eu vejo uma forma, ele vê com a parte financeira, o João vê com a parte de regulamento, então cada pessoa vai, né, tentar argumentar para que aconteça o que aconteceu na Avenida. Acontecer, e a Novo Império aconteceu. A gente foi muito feliz, mesmo tendo problema da comissão, aquele tripé, foi o que o presidente acabou de falar, se ele tivesse entrado, a gente teria cravado uma grande vitória sem precisar de depender de outros, porque realmente foi o ano de Santo Antônio, tanto aqui como no Rio, né, a Grande Rio falou sobre Exu, que no sincretismo religioso é Santo Antônio, então esse ano era o ano dele e não deu para ninguém. João, meu irmão, e aí, cara? Você tá dormindo até hoje. Primeiro ano, você também estreante no Novo Império, você chega aí depois do nosso arrastão, ser anunciado como fazer parte da comissão de carnaval. A gente não se conhecia, eu conheci você por ser amante, por eu gostar muito de carnaval, então eu conheço os profissionais que trabalham em Vitória, mas você, quando chega, você traz uma bagagem de muita experiência, de já ter dirigido outros carnavais, de saber o que está falando, de realmente o que o Alessandro falou, de saber o regulamento de trás para frente, de frente para trás, e você chegou para somar demais. Quero saber também como foi a sua receptividade dentro do Novo Império e esse trabalho, como foi conduzido desde o dia que você foi anunciado. Primeiramente, Vini, a satisfação estar aqui no seu programa, certo? Você é um imperiano, pinta o cabelo de rosa, esse é que está ali na lida sempre pela escola, tá? No arrastão eu já estava até meio que trabalhando, né? A Pâmela, nossa diretora de harmonia, estava ali junto comigo e é prova disso. Mas foi uma satisfação muito grande, meu irmão. Uma escola de peso, uma escola com bandeira forte, tradicional, uma escola que quem está de fora sempre escuta dizer que tem comunidade forte, que tem chão. Então, assim, é uma satisfação muito grande você escutar seu telefone tocar, ver seu nome ventilado para trabalhar numa escola do peso do tamanho da Novo Império, né? E quando eu fiz a reunião com o presidente Alessandro, eu já fui com muita satisfação, apesar de ser um momento que eu queria ficar um pouquinho descansando, fora do carnaval, vinha de processos de outras agremiações que talvez na minha vida fosse a melhor opção dar uma segurada. Mas o projeto que me foi apresentado na reunião, principalmente liberdade no trabalho, confiança de que se você ocupa um cargo de direção de carnaval, a bola está no seu pé para você não determinar coisas, até porque não é do meu perfil de trabalho ficar determinando, ninguém faz nada sozinho numa escola de samba, ainda mais nas nossas escolas de samba, uma dificuldade muito grande de colocar o desfile na rua, né? Mas o presidente colocou, eu não gosto de ficar fazendo interferências nos departamentos, a não ser que eu ache necessário, de coisas gravosas e tudo mais. E ele colocou no depoimento aqui na entrevista que antecedeu a nossa, nesse sentido, a questão do tripé, a decisão ali na hora, e aí a matemática começou a vir na cabeça e foi uma questão que a gente aborda futuramente. Mas um orgulho, uma satisfação muito grande. As portas da Novo Império foram abertas de uma forma que eu particularmente não esperava, digo portas abertas por todos vocês, por todo o imperiano que integra a comunidade, que integra a escola de samba, que teve contato comigo e até mesmo aqueles que não tiveram contato. Nunca tive um olhar atravessado, nunca tive um disse-me-disse. Claro que uma coisinha ou outra chega pra gente, mas a gente tem que saber contornar. Então, um orgulho e uma satisfação muito grande estar com essa bandeira. Massa. E continuando com você, o Paulo, ele ficou muito responsável pela administração lá do Barracão Pesado, como ele acabou de falar mesmo,
e você ficava naquela correria entre o pesado e o leve e pensando também no ensaio da harmonia e aquela milhões de coisas para acontecer. Mas quando você percebeu, assim, quando que a chave virou e você falou, cara, dá tempo, dá pra gente ser campeão, a gente tem força. Mas qual foi o momento ali que você sentiu isso? Primeiro, de início, já gostaria de fazer uma observação. A direção de carnaval não é composta exclusivamente por sim. Também temos o Anderson Lupe e o Dudu. Né? O Dudu, parceiraço também. Um cara que colou do meu lado e a gente fez de tudo que foi possível e impossível para colocar esse carnaval. O Anderson Lupe também junto na comissão, ficou mais específico em outro departamento, mas todos ajudaram. A diretoria inteira, todo mundo abraçou esse carnaval. Por isso que deságua num título. Ninguém consegue desenvolver um projeto com apenas ordens, com superego, com colocações que escola de samba é um organismo vivo, composto por pessoas, seres humanos. Então, se não casar, se não tiver união, se não tiver o respeito, e eu gosto de lidar muito assim, tratar o outro bem. Você vai precisar daquela pessoa, e mesmo que não precise, como cidadão, a pessoa precisa ser tratada dignamente. E tem algumas pessoas que não conseguem compreender isso. E quando atinge determinado patamar dentro de uma escola de samba, dentro de uma empresa, seja lá o que for, fazem determinadas atitudes que não são plausíveis para o desenvolvimento daquele projeto, tá certo? Então, isso foi uma coisa que eu percebi muito aqui dentro. E além de identificar o que eu já ouvia de fora, que é a escola de muito chão, uma escola que consegue ter um canto forte, uma escola que ensaia exaustivamente os seus quesitos, tá certo? Além dessa questão de acompanhar os ateliês, os barracões, rodar a cidade para municiar de material, verificar a confecção de cada fantasia ou alegoria, é uma participação muito grande da direção de carnaval para com os quesitos. Então, assim, eu acho que não tem um que vire e fale, pô, não deu suporte, não deu isso. É claro que na correria a gente quer dar muito mais, mas é um cenário global que fica difícil você estar 100% presente ali naquele quesito. Mas estávamos lá trocando ideia com o mestre de bateria e diretores de bateria, com os dois casais, com a comissão de frente, com o grupo musical. Então, assim, tudo que era possível de se fazer foi feito para dar atenção, suporte. Está precisando do quê? Muito telefone, porque às vezes você não pode estar presente fisicamente. Então, as coisas deram certo porque teve muito trabalho. Deram certo porque tudo casou. Agora, não é porque é campeão que também não tem coisa errada. Da mesma forma que quando perde, tá tudo errado. Certo? Uhum. Então, a gente sabe rever essas coisas. E conforme o presidente falou, qual é a intenção da escola? Seguir com os seus departamentos. Porque em time que está ganhando não se mexe. A escolha é do profissional, ficar ou não. Tá certo? Então, eu percebi, quando vi, respondendo objetivamente sua pergunta, quando eu vi que realmente era uma escola que tinha quesitos, elenco forte, chão, que aí, meu irmão, a gente consegue dar uma contornadazinha no dinheiro se ele foi menor ou... Você sempre pregou isso no grupo lá do WhatsApp que a gente tem, que chão a gente não compra. A gente precisa ter aquilo. Agora, o financeiro, a gente troca de tecido, a gente economiza aqui, ali, corta, bota uma tinta, mas o chão a gente não tem onde recorrer, não tem onde buscar. Até porque é uma escola que tem uma comunidade, então a gente precisa que aquela comunidade esteja presente. Você sempre bateu muito nessa tecla. Sim, e a comunidade, que eu costumo dizer que a comunidade de escola de samba são os integrantes da escola de samba. Tá? Eu não moro na Grande Santo Antônio, por mais que minha família, por parte de pai, a origem toda seja daqui, a empresa do meu pai seja daqui. Então, assim, desde criança eu frequento o bairro, mas eu não moro no bairro. Mas mesmo morando em outro bairro, a partir do momento que eu estou trabalhando ou apenas de convidado para acompanhar, eu me sinto integrante daquele processo porque é da escola de samba, certo? Você está galgando objetivos em comum com as demais pessoas para que tudo dê certo.
Paulo, depois que o ano virou ali, teve um momento, por decisão da diretoria mesmo, de que o Barracão Pesado ia dar uma pausa. E isso assustou muita gente, porque não estava internamente, não sabia do que estava se passando. Acredito eu que você tenha ficado preocupado também. Como você sentiu naquele momento ali? Quando foi anunciado que mudaria a data do carnaval, eu respirei, porque a gente não teria carnaval, aquela história que eu te falei da corrida dos animais. A gente estava muito atrás, em função de todo o processo, de não ter saído verba, da gente estar iniciando o processo de fantasias. Só estava com a ferragem pronta, só tínhamos ferragem pronta, e nem de todos os carros. Então, quando mudou a data, eu dei uma respirada. Bom, então agora vai dar para eu fazer, pelo menos na parte da alegoria, um trabalho melhor. E aí foi quando o Alessandro falou que ia ter que parar, porque a gente não tinha como continuar pagando a mão de obra por semana, porque era um custo muito alto, era praticamente um mês. E a gente não estava fazendo evento, sabe? Foi um ano muito atípico. E aí eu fiquei desesperado porque a nossa escola tinha 3 alegorias e 2 tripés. Então, querendo ou não, eram 5 elementos a ser trabalhado, cara. E a gente tinha escolas com 80% das alegorias já prontas, que a gente sabia que já estava embalado já para ir para a avenida. Tinha outras escolas ali no entorno que estavam bem adiantadas também, então eu fiquei muito preocupado. Mas aí, cara, quando esse elemento da bateria me perguntou o que eu precisava, que ele levou para lá, na faixa de 6, 7 integrantes da bateria para me ajudar, e que eles falaram que viriam todos os dias, aí, cara, eu acreditei. Aí eu comecei a deixar João Felipe doido, eu quero isso, o material tá faltando isso, e João Felipe também viu que a gente precisava de uma outra equipe para ajudar na parte de forragem dos carros, e então a gente começou assim, a jogar bolinha. Era eu, João Felipe com o presidente, João Felipe com o Du, que deu uma força muito grande também, a equipe de Juliana, né, que foi um guerreiro também. Então, assim, nós tivemos várias pessoas, que a gente não gosta de citar nome para acabar não esquecendo de ninguém, mas que foram muito importantes. Por que eu estou citando muito esse lance da bateria ter me ajudado? Porque eu nunca tive, em outras agremiações, pessoas tão fortes. Verdade, tinha alguns meninos que desciam 2 ou 3, mas esse grupo, e não desceu mais, porque eu falei, eu não gosto de trabalhar com muita gente, porque vira bagunça, e eu gosto de um número que eu possa conseguir liderar. Cara, foi incrível. Quando eu estava ali trabalhando, que a gente não tinha uma mesa de alegorias, de acabamento, de adereçagem, então eu que estava pegando a frente disso mesmo para fazer. Eu estava adereçando as peças que a equipe de Juliana ia colocar no carro. Eu estava ali começando a chegar para ele, Paulo, e agora a gente faz o quê? Cara, faz aquilo que eu te pedi para fazer. Ué, mas já está pronto. Que eu chegava lá, cara, estava pronto, muito bem feito. E eu fiquei surpreso com isso. Então isso foi me dando gás, foi me dando ânimo. Tanto que eu trabalhando na academia, acordando 5 horas da manhã, eu saía do barracão 1h30, 2 horas. Porque eu não queria sair, porque eu queria aproveitar a mão de obra deles. E, cara, foi até o sábado, essa equipe saiu do barracão pesado às 7h30 da noite, porque eles tinham que tomar banho, passar na quadra, pegar o figurinha deles, a fantasia deles da bateria para ir tocar. Então, assim, foi muito. João brigando, Paulo, vai tomar banho, cara, que a escola já vai para... Não, cara, deixa eu... Porque eu sentia que aquelas alegorias iam fazer diferença e ajudar no contexto, porque o carnaval, como eu falo, não tem luxo, não tem gigantismo, as alegorias têm que ser grandes, não existe nada. Existe sim leitura e acabamento. E eu sabia que eu tinha entregue um conjunto de alegorias com leitura e com acabamento, então eu sabia que a gente podia partir para a briga. Quando chegou lá, que aquele elemento cenográfico não entrou, aquilo foi um balde de água fria nas costas. Aí seja o que Deus quiser. Mas aí depois a gente foi vendo os outros desfiles, né? Outras agremiações também tiveram problema. E aí, não. E a gente estava no camarote, eu e o João, a gente está na briga ainda. Aí vinha outra, aconteceu um problema, a gente está na briga ainda. Então, assim, todo mundo acertou, todo mundo errou. E eu acho que foi ser a emoção. A escola foi emocionante. Só complementando a questão dos meninos da bateria que você estava mencionando aí, é uma característica mesmo do Novo Império. Isso vem desde lá da época de Carlitos, aí passou para o Caribé, passou para o Peterson, e todos mencionam isso, que o nosso quesito bateria ele, está presente mesmo na construção do carnaval. Então, não vou falar nomes também, porque a gente vai esquecer de alguém, não acho justo esquecer de ninguém. Sim. É melhor falar que a bateria esteve sempre presente. Eu tive, assim, cara, um prazer enorme. Tinha uma grávida que estava para ganhar neném há dias ali, e ela foi pro barracão. Primeiro ela levou uma sopa maravilhosa,
que foi assim, nossa, aquela sopa levantou todo mundo, cara. E ela sentada ali cortando fita, porque aquele carro da matriz foi o primeiro que a gente começou a decorar, e quanto mais a gente colocava, mais eu sentia vontade de colocar. Aí tiveram outros componentes que vinham com a esposa, com filhos, cara, foi assim, a esposa de Kleber Simpatia entrou na dança também. No último dia ela trouxe um casal que tinha uma criança de 3 aninhos que me adotou, era tio pra cá, tio pra lá, eu de mão dada com ela. Então foi uma coisa assim, inexplicável, cara. A energia que estava naquele barracão pesado ali, era uma coisa que não E que dá a pra gente não explicar. queria sair, né? Não queria sair, cara. Verdade. Ele fala, por exemplo, que eu falei, vai tomar banho, porque a escola vai desfilar daqui a pouco. E eu lá sujo, mas cara. ele não fala que eu tomei banho de mangueira também. Nós tomamos banho de mangueira, eu, ele e Juliana. Todo ensaboado, as pessoas das outras escolas passando, eu igual um... Cara, nós tomamos banho de mangueira lá, mas assim, ninguém queria largar o pé, porque a coisa estava fluindo numa energia tão boa, numa vibe tão boa, cara, que a gente... Foi fácil. Quando as energias estão todas voltadas para o mesmo foco, sabe? Não tem ninguém puxando, medindo força, a coisa anda. É isso que as pessoas têm que entender. E eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, quando as pessoas mandam, Paulo, parabéns. Tem você também que estava lá. Você também foi uma figura que ajudou muito. Então eu sempre falo isso. Eu não faço nada sozinho, cara. Eu sou a mente pensadora, aquela história de conceito e função. Esse ano eu misturei conceito e função ao mesmo tempo, mas eu gosto sim de ter uma equipe que eu possa contar com eles. Então, ó, isso aqui tem que fazer isso aqui, você nesse carro faz isso. E as pessoas, cara, não se sentiam menores porque eu estava liderando, porque elas sabiam que tudo estava na minha cabeça. Então, ninguém se sentiu menosprezado porque estava fazendo uma função de ter que entrar debaixo do carro. Teve um menino da bateria que chegou lá no dia, o que eu tenho que fazer? Tem como você entrar por dentro da matriz para forrar aqueles ferros lá? Ele entrou, sabe? Teve um que caiu, despencou da Basílica. Alô, Gaspar. Então, assim, Tim caiu no final, a gente colocando o cara, então, nada disso diminuiu o processo, sabe? E outra coisa, quando um caía, todo mundo parava, corria lá e dava força. Foi muito bonito, cara. Pode dizer que foi emocionante. Poderia dizer que foi igual ou maior do que o desfile. A emoção de trabalhar naquele barracão pesado, juntando força, trazendo comunidade, trazendo pessoas. A gente se chama de família imperial. Acho que o conceito de família é muito isso que aconteceu no barracão. Exatamente. Era bacana. Uma trazia refrigerante, outra trazia sopa, outra trazia não sei o quê. E aí, o que eu posso fazer? Tinha uma senhorinha, que eu quero citar o nome dela, Dona Penha. Cara, eu tô apaixonado pela mulher. Ela chegava lá e falava assim, carnavalesco, o que eu posso levar para casa para fazer? Aí eu comecei a mandar tecido para ela. Aquela senhora cortou uma peça de voal. O voal tem 3 metros de largura e 50 metros, 60 metros. Ela cortou uma peça sozinha e vinha tudo por tamanho separado, com alfinete de fralda para separar. Ela disse, eu comprei uns alfinetes. Cara, não tem preço o negócio desse. Não tem preço, entendeu? Aí eu chegava em casa, minha esposa falou, olha, você vai dormir 3 horas só. No outro dia eu almoçava, cara, dava vontade de dormir. Quando chegava no barracão, eu estava cedo de novo. Então foi muito prazeroso. Foi um processo maravilhoso, cara. João, aquela decisão ali de não entrarmos com o tripé, foi a decisão mais difícil nesse processo todo? A decisão mais difícil, com toda certeza a mais assertiva, mas não é uma decisão que você toma, assim, tira ou mantém rapidamente. São diversos fatores que você tem diversos fatores ali na hora e tem como contar o processo desde o início? Lógico, à vontade. Logo quando eu cheguei na escola e fiz a reunião na quadra, esse elemento estava na quadra. E aí, viciado em barracão pesado como sou, já rodei, já olhei e falei, presidente, essas rodinhas aí estão gastas já. Nem falei que elas estavam pequenas demais para o tamanho do elemento, nem falei outras coisas. Falei que elas estavam gastas, que a gente precisaria trocar. Ele, beleza, a gente vê isso, era um prazo longo ainda para o desfile. E ao longo da caminhada, algumas pessoas, principalmente da comissão de frente e do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, porque vem um conjugado, né? Comissão de frente e casal de mestre-sala e porta-bandeira, vinham fazer esse alerta, onde eu descobri que aquelas rodinhas já tinham desfilado e parece que já tinham dado problema em outro carnaval e tudo mais. Então eu comecei a reforçar. Só que a troca não é tão simples, porque envolve dinheiro, né? Você tem que comprar todas as rodas novas,
você tem que contratar o profissional para fazer a substituição, é um elemento cenográfico pesado, não é uma troca simples, certo? Então, as coisas foram se caminhando e mas em momento algum, houve dúvida que aquilo seria trocado. Isso no imaginário coletivo, na torcida, alguma coisa assim, por mais que eu falo, calma. Sempre foi colocado internamente que aquilo seria trocado. Só esperaria o momento certo financeiro, econômico. Porque para colocar uma escola de samba na avenida é um gasto danado. E nossas escolas não têm essa receita toda que as pessoas às vezes fazem um paralelo com o Rio de Janeiro, né? Eu gostaria também. Não chega nem perto do que é. Pelo amor de Deus, é muito distante, né? Então, assim, a gente precisa ir no momento certo para executar a coisa certa. Se eu tenho uma receita naquele mês, naquela semana, e tenho uma urgência maior do que aquilo naquele momento, ela vai ser destinada para aquilo, para resolver aquele problema. E depois os outros. E aí, quando veio essa receita, contratamos o profissional, substituímos as 4 rodas, não foi uma, nem 2, nem 3, foram as 4 de vez, colocando um sistema de roda maluca maior e as outras 2 rodas novíssimas da frente, fixas, novas, na parte da frente. E aí as pessoas continuaram aí no barracão e falaram, vai trocar a roda, porque já estava com o acabamento na lateral, as lasanhas já cobriam praticamente a roda, e aí não percebiam. E aí foi uma vez que a equipe que empurraria o tripé chegou lá e essas rodinhas, vai trocar, tá arrastando mesmo, tá pesado. E quando sofre, por exemplo, a pintura da avenida, isso impacta também, isso influencia, vai mais socado, vai mais agarrado. E aí eu falei, nós vamos trocar, mas vamos dar uma empurrada aqui pra gente ver como é que tá. Já estava trocado. E na hora que eles pegaram, o negócio virou de lento para um avião. Muito rápido já. Pô, agora tá show. 3 já conseguia movimentar. Né? E aí, na retirada do barracão pesado, esse elemento cenográfico, naquela correria, vai chegando gente assim que não frequentou o barracão, não sabe do que tem ali na alegoria, como fazer, né? Tipo, ali eu sempre soube que aquela alegoria do bambu, ali na hora da descida a gente ia ter que ter muito cuidado. Você estava ali do lado, você até falou, vai acontecer isso, vai quebrar. Eu falei, calma, que vai passar aqui certinho, passou, tá certo? Então assim, as pessoas pegaram o tripé achando que ele estava pesado, e aqui eu não estou fazendo culpa de seu ninguém, tá? E botaram começaram a empurrar para botar o tripé lá na linha de início de desfile. No meio do caminho, vai voltando um grupo de pessoas para empurrar a alegoria. E o tripé vai com 3 ou 4 pessoas, eu um pouco mais atrás, porque já estava posicionando o abre-alas, e ali, perto da clínica dos acidentados, tem uma subida, um calombo, para depois uma descida. E logo à frente tem uma fileira de olho de gato, uns bloquetes assim, que já aconteceu problemas em outros carnavais, com outros tripés de outras escolas, naquele olho de gato. E ela pega muito rápido, descendo, e acerta um olho de gato, chega até a rampar um pouco e bate de novo. Na hora ali, aparentemente nada, mas aí andando começa a embicar a lateral direita dela, né? E aí já me comunicam isso, mas aí a gente tinha que colocar todas as alegorias para fora. Chegando lá, ainda não tinha iniciado o sinal amarelo, o tripé não estava visualmente tão impactado, mas quando cada vez que foi se aproximando até a linha inicial do desfile, ele foi cedendo, e a parte direita dele, da frente, onde pegou no olho de gato, que inclusive esse olho de gato está na quadra. Depois da apuração, eu voltando naquele cortejo nosso, o olho de gato estava lá solto, com um quebrado gigantesco, e eu levei ele para a quadra para emoldurar aí. Bendito. E aí, voltando aqui... Bendito olho de gato. Voltando aqui o raciocínio, porque é uma história longa, mas merece a observação. Acho que todo mundo quer saber isso aí, pode ir. Então, ele tem esse impacto, foi tudo trocado, tudo 0 km, o tripé estava voando, todo mundo viu isso dentro do barracão, fora do barracão. Ele sofre esse impacto, e o que quebra no tripé não é a roda. A roda, quem for lá hoje vai ver, está lá fixa. Existe uma barra de ferro
que a roda está aqui soldada nela e essa barra de ferro dá estrutura. A roda, quando bate no olho de gato, não sai aqui. A estrutura aqui em cima dobra. E aí o peso da estrutura, ela vai andando e a rodinha vai fazendo isso daqui, ó. Ela vai deitando. Eu entrei lá de baixo a 4 minutos de sinal verde, a 4 minutos para iniciar o sinal verde, e mesmo com o joelho lesionado, chutava essa barra na parte de cima para ver se ela passava de uma outra barra de ferro e pelo menos engatava ali atrás, que ficaria bem preso, né? Mas a barra de ferro em cima que quebra e o carro ia andando e fazendo assim. Eu conseguia voltar ela com chutes e à medida que ele ia andando, ela ia fazendo assim. A rodinha ia rolando no chão e a estrutura ia deitando. Então eu saio dali de baixo, vendo que humanamente ali na hora não conseguiria consertar nada, perfeito? E já começo a calcular algumas coisas. Claro que nesse momento tem muita gente lá de fora. Tira! Não vai entrar! Do mesmo jeito que tem um monte de imperiano do lado, dando leve, levantando e falando, eu vou levar no braço. Porque a primeira decisão de Alessandro era de, não, vamos levar no braço. Vamos levar no braço e tal, mas assim, no calor da emoção, todo mundo fala isso, é uma tentativa, eu já fiz isso também no passado, em outras agremiações. Então, eu saio, não há mais o que fazer ali de baixo. E aí eu vou para trás do carro de som, lá na Maré, muito aborrecido, irritado. Eu dou um tapa na placa, descarrego toda a minha irritação e aí eu paro e começo a raciocinar matematicamente com o regulamento. Tirar acarreta em quê? Manter acarreta em quê? Certo? E aí, o sinal amarelo rolando, nos últimos 2 minutos, eram 2 minutos que eu tinha para raciocinar isso. E a conta, bem rapidamente, é a seguinte: não ter o elemento cenográfico, eu vou ser penalizado? Não. A escola foi penalizada por não ter o elemento cenográfico? Não. A escola foi penalizada porque por ter integrantes a mais da comissão de frente. Aparentes. Aparentes. Que não teria porque eles estariam dentro do elemento cenográfico. Então, ali, faltando 2 minutos para o sinal verde, era uma matemática rápida que tinha que fazer na mente, regulamento confrontado com cabines julgadoras, principalmente do quesito comissão de frente, mas outras também. Retirar o elemento cenográfico do nosso desfile, a escola sofreria uma penalização por isso? Não. Não. A escola sofre penalização se ela leva mais alegoria do que deveria, coisas do tipo. Ela não sofreria penalização. Então, de início, eu já não teria nenhum prejuízo, certo? E quais prejuízos que teríamos caso o elemento fosse, mesmo que com várias pessoas dando 2 ou 3, que estava acontecendo com 2 ou 3 pessoas já era suficiente para atravessar a avenida, dando leve na estrutura. Nós poderíamos embicar esse tripé no alambrado e ficar uma luta para tirar, atrapalharia a evolução da escola, o primeiro casal que vem atrás, a própria comissão de frente, que não poderia continuar a sua evolução coreográfica, porque o tripé estaria agarrado. E se ele, de repente, lá dentro da avenida, não consegue, mesmo com a chegada de muito reforço, sair, quando a alegoria, quando o abre-alas embicasse nele, como é que passa o abre-alas com um tripé desse lá dentro? Então, assim, são diversos fatores que a gente seria penalizado pelo corpo julgador. João, sem contar que essas pessoas que viriam empurrar o elemento cenográfico, elas não poderiam, a gente seria penalizado, porque ninguém pode empurrar o elemento cenográfico da comissão de frente, a não ser os integrantes da comissão de frente. Então também seria penalizado. Se tivesse alguém seria mais gente aparente como comissão de frente. Então, essa é uma questão que foi um raciocínio ali, que agora explicando, é muita coisa, parece mais simples, mas você tem 1 minuto e meio, 2 minutos dessa responsabilidade. É igual acelerar a mensagem do WhatsApp, né? Esse raciocínio, sim. E esse raciocínio todo, eu faço ali perto do carro de som, eu sei o que está acontecendo na nossa escola de aflição, de tensão dos componentes, intérprete, grupo musical, mestre de bateria, diretores, ritmistas, que estão todos ali assistindo de camarote esse tumulto todo no elemento cenográfico. Eu volto, já é início de sinal verde, o tripé está entrando praticamente na avenida, o meu calcanhar ele fica na primeira faixa amarela do desfile, quando eu entro na frente do tripé e falo, a responsabilidade é minha,
Por mais que vocês estejam com muita vontade de levar esse tripé até o final, no momento a gente vai retirar ele. Pode encostar. E ninguém fez um assim, não, vamos entrar. Era um olhar assim, foi uma troca de olhares, tipo assim, vamos retirar que vai ser melhor. Tá certo? E aí a escola fluiu bem, 3 notas 10 em evolução. Que não teria, né? Se tivesse esse tripé, com certeza ia agarrar. E os quesitos conseguiram se apresentar. Claro, a comissão de frente fica prejudicada, uma comissão de frente que ensaiou exaustivamente. O Patrick, coreógrafo, é um excelente profissional, certo? Conversamos demais com ele no intuito de renovação e tudo mais, uma opção dele no momento, mas as conversas seguem. Então, essa foi mais ou menos a história do tripé da comissão de frente, que hoje eu concluo que foi uma decisão assertiva nossa. No caso específico ali, no momento de entrar em cima da linha amarela e pedir para retirar o tripé, foi minha, como diretor de carnaval, certo? E logo em seguida que eu faço isso e o tripé recua e a escola se compõe para uma evolução perfeita, como foram esses 310, eu vou ao carro de som e grito, vamos, que nós estamos dentro da briga do mesmo jeito na bateria, porque eles estavam, sabe, dá aquela murchada assim, um olhar assim, caramba, fica preocupante, um cenário preocupante, só que no regulamento a gente não seria penalizado com a retirada do tripé, isso estava na minha cabeça. Todo sambista deveria ler o regulamento do carnaval, mas... Não só o sambista, mas... o desfilante, né? O desfilante, porque aí as pessoas ficam cobrando, por que não, a Novo Império não foi penalizada? Foi penalizada. Muito. Foi penalizada. Muito Só que o regulamento foi mudado. Eu, por exemplo, já optei por entrar com a comissão de frente inteira na Pega no Samba, e eu tinha colocado 6 elementos a mais. Na época, perdia 1/10 por integrante. Agora não, é 0,2 pelo grupo. Seja 5. Não é por unidade. Não é por unidade. Vamos deixar isso claro. E essa, por exemplo, pré-apuração era uma confusão. Até chegar uma ligação para mim e falar, não, nós vamos perder 2/10 por ter excedido o número de componentes. Que é o que o regulamento fala. Que é o que o regulamento fala, mas existia uma conversa no carnaval que seria por cada cabeça. Cada cabeça aparente. E aí, inclusive, o recurso que nós confeccionamos é no sentido, não vamos recorrer da penalização do excesso, mas atenção quanto ao regulamento, no artigo tal, inciso tal. Deixa claro que a gente não pediu nada a mais. A gente pediu que o regulamento não fosse por cumprido. Pessoa, porque existia essa conversa, não era conversa de torcida, não era conversa de bastidor. Era de dirigente. Era conversa de dirigentes de escolas de samba, né? Então, foi feito o recurso nesse sentido. Fomos penalizados com excesso de integrantes da comissão de frente em 2/10. O regulamento não prevê penalização para exclusão, por exemplo, do elemento cenográfico. E aí, claro, você pode perder em cabine julgadora. Aí o jurado é outra questão. Penalização de regulamento é uma coisa, jurado, outra questão. Paulo, você é um cara que... Você acabou mesmo de falar que comissão de frente e fantasia são os seus xodós. E você sempre frisou muito nas entrevistas que a Novo Império deu que a comissão de frente era talvez o ápice do desfile da Novo Império. Como que você se sentiu ali naquele momento que a surpresa mesmo da comissão não pôde acontecer porque o tripé não pôde entrar? Então, quando o Patrick veio até mim e pede para eu não deixar os elementos entrar, eu já, como eu sou coreógrafo também de comissão de frente, eu não podia jamais impedir que eles entrassem, porque a gente ia perder ponto no julgamento do jurado, na apresentação, porque não tinha nada que foi descrito. E fui eu que preparei o roteiro, tanto da comissão de frente, fantasia, alegoria, essas peças, é o carnavalesco que tem que montar para mandar para justificativo o jurado, né? Então eu já tinha colocado que teria um grupo de nordestino, um grupo de anjos decaídos, Santo Antônio e a Legião de Anjos de Luz. Se não entra parte desses elementos, a comissão ia ser muito penalizada, maior do que o excesso, né, de elementos. Aí eu falei, de jeito maneira, pode. Isso não teve nem, porque eu já tinha passado por isso. Anos atrás eu já tinha passado por isso. Então, o espetáculo tem que ser contado para o jurado entender, até porque aquilo ali era a síntese do nosso enredo. A síntese do nosso enredo era ali, a presença do nordestino, a presença do Santo Antônio, a presença dos anjos decaídos que representavam exatamente a pandemia e os anjos de luz que veio representando a cura que Santo Antônio ia fazer no carnaval. Então não tinha como eu interromper esse processo. Então foi muito tranquilo, cara.
nessa minha decisão de não impedir, porque o Patrick correu, coitado, para mim, foi, Paulo, por favor, não deixa os elementos entrarem. Mas nem discuti com ele, mas deixei ele ficar tranquilo, só que a gente nem pensou em... Porque, cara, tudo é um processo, cara. Aquilo ali, como eu falo pro João, hoje eu estou muito cansado, quanto mais eu dou, mais vontade de dar, não é das noites que eu perdi, e sim de tudo que te guarda na cabeça. Eu tinha da comissão de frente até a última ala, tudo na minha cabeça, o que vem, qual material que falta, o que precisava. E João andava com um caderninho assim, a gente de vez em quando fazia um checklist, João ficava lá, eu de cá. Então esse cansaço nosso é mais mental do que físico. E quando eu falo em emoção, que o que fez o diferencial do desfile da Nova Império foi emoção, porque a gente foi assim, muito inteligente. Por exemplo, essa sacada de jogar o pãozinho de Santo Antônio para arquibancada, para camarote, eu tive na última semana, né, João? Nós conseguimos 800 pãezinhos. Eu falei, bom, então eu vou vir no final. Só que a ideia, eu viria vestido de Santo Antônio. Aí eu falei, depois o jurado vai achar que isso faz parte do desfile, a gente poderia ser penalizado. Eu falei, não, eu vou com a roupa de carnavalesco. A bateria, a sacada da bateria, quando eu lancei a ideia, o João nem tinha chegado na escola ainda, fiquei com medo, você estava lá, porque é vaidade, cara. Todo mundo que vai para a avenida quer sair bonito, quer... E eu precisava de mostrar exatamente isso, o voto de pobreza. Então eles iriam de mendigos, eu queria que eles viessem descalços, mas o medo da diretoria foi que o jurado não entendesse que aquilo fazia parte. Era um risco muito grande que a gente não queria correr, porque a gente pensou exatamente em tudo. Mas era exatamente aquilo que a gente queria, uma roupa que representasse o voto de pobreza. Tinha a roupa do franciscano por baixo, né, que foi a roupa que... A escolha que Santo Antônio fez ao trocar o manto de agostiniano pelo de franciscano, e por cima vinha um manto de pobreza, exatamente era como se eles fossem o dono da rua, né, que tem essa pegada do Exu, então e eu queria, por outro lado, que mostrasse exatamente essa coisa do Cristo, porque na Basílica tem uma foto de um pintor famoso que pintou exatamente esse Cristo com essa cruz, meio mulambo, meio representando esse voto de pobreza. Então, nossa ideia era exatamente isso. Então, eu acho que isso mexeu muito, principalmente quando a bateria passa em frente às cabines e se ajoelha, mostrando exatamente todo esse lance da fé, da religiosidade, porque o objetivo nosso era fazer um desfile celebrando a vida. Eu acho que o momento foi propício, acho que o enredo foi um enredo oportuno, e volto a dizer que a gente foi muito feliz em todas as escolhas, seja não permitir que o tripé entrasse, ou todas as escolhas que nós fizemos, acho que a gente foi muito iluminado. Nós, a equipe toda, eu nunca puxo para o meu lado, assim como eu te falei, mesmo sendo a mente pensante, tudo isso, todo esse meu processo de pensamento passa pelo diretor de carnaval, pelo presidente, e é uma decisão em conjunto. Uma das suas escolhas para 2022 foi fazer um carnaval mais cenográfico. Você sempre falou isso mesmo, do nosso carnaval. Nós não tínhamos alegoria, nós tínhamos cenografia. Exato. E esses elementos foram muito bem, como eu posso dizer, muito bem pensados por você, para que dialogasse com por onde passasse, seja na TV, seja por foto depois, quem já passou em Santo Antônio se identificaria. Porque tanto pela matriz, tanto pela Basílica, que tem mais visibilidade que a matriz, né? Mas você conseguiu transformar aqueles dois elementos, que são pontos turísticos do bairro, em dois carros alegóricos. Isso dialogou muito com o público, e esse diálogo é muito importante, né? E facilita muito mais a leitura do jurado, que é uma coisa que você já falou. E eu ficava muito feliz quando passavam pessoas da comunidade e que falavam assim, não sabia que eu era carnavalesco, falavam assim, gente, olha que incrível aquela matriz, mas é exato, parece que eles tiraram a igrejinha de lá e trouxeram para cá. E tem um vídeo também que foi postado depois, falando assim, Alessandro, tira a alegoria da Basílica, ele filmando a Basílica, tira essa alegoria daqui que vocês vão perder ponto. Então, cara, isso pra gente é uma satisfação, saber que a gente conseguiu retratar com realismo aquilo que nós temos na nossa comunidade, que é a Igreja Matriz e a Basílica. O padre, quando chegou lá, que ele foi abençoado, eu pedi que levasse o padre lá, porque a gente precisava de bênção. Era um momento muito, muito marcante, né? Pandemia, falando de pandemia, mas falando de fé, de esperança, de celebrar a vida. Quando ele chegou lá, que eu fui apresentando tudo que ele tinha me explicado, que o padre me deu uma aula. Quando eu peguei a escola, que eu não sabia o que eu ia fazer, nós fomos lá na Basílica, e ele fazendo a caminhada dele com o personal, que é o Alessandro, ele foi me contando as coisas. Aí quando ele chegou lá, no barracão que eu fui contar para ele se emocionou de chorar. Nós chorava ele de um lado e você chorando que eu te vi.
Então, a gente foi muito abençoada, cara, realmente. E eu tô virando já catedrático em Santo. Eu fiz São Francisco de Assis, agora fizemos Santo Antônio. Temos que agora homenagear São Pedro para ele não ficar chateado com a gente, né? Eu falo sempre isso. Verdade. João. Até elogio pro Tom. Teve dado o Dom Dário também elogiou o desfile do Novo Império. Sim? Que legal. Obrigado. Isso, a gente estava conversando ali fora que o prazer do artista nem é o título, né? Mas e sim o reconhecimento dos outros. Eu coloquei exatamente isso hoje, que eu ganhei um prêmio lá em Guarapari, da Câmara Municipal de lá, porque eu morei muitos anos. Eu sou de Rio Novo do Sul, mas morei muitos anos em Guarapari e eles me prestaram essa homenagem. E eu coloco exatamente isso. Que o pagamento, cara, deixa a gente com dignidade, né? Você trabalhou, você recebeu, e isso é muito digno. Mas o aplauso, o reconhecimento, é algo que massageia o nosso ego. Então, isso é muito legal. Você saber que você teve a resposta positiva daquele trabalho que você fez, principalmente se tratando de um enredo religioso. O Dom Dário e o Padre Roberto, que são duas representatividades muito grandes dentro da nossa Igreja Católica, e isso mexe muito com a gente, me deixa muito vaidoso. E só digo isso, que isso não é um trabalho meu, é um trabalho de equipe. É um trabalho que foi feito por uma equipe muito grande, tanto de artista, como mão de obra de pessoas, de voluntários, pessoas que nunca trabalharam com carnaval. Então isso é muito gratificante. Puxando o gancho do que o Paulo falou sobre trabalhar em equipe, eu acho que é bom a gente deixar aqui registrado que no primeiro programa com o Alessandro eu falei sobre o nosso departamento de harmonia, que era uma coisa que a gente... vou falar exatamente a frase que eu usei no primeiro podcast. Falei que era um calcanhar de Aquiles da Novo Império, porque não entregava o que era proposto e a nota acabava não vindo. Mas eu acho que quando acerta a gente também tem que falar, principalmente quando acerta a gente precisa mencionar. O trabalho de harmonia e evolução desse ano da Novo Império foi impecável. Eles trabalharam demais. Mencionar os dois diretores, Dudu e Pamela, trabalharam muito. Acho que foi uma coisa que deu muito certo esse trabalho aí. E bate muito com o que o Paulo falou, de que não adianta o carnavalesco pensar sozinho, o diretor de carnaval pensar sozinho, o departamento de harmonia e o presidente pensar numa outra coisa. Vocês acreditaram demais nesses dois e foram até o fim com eles. Eu quero que você fale como que foi, desde quando você entrou lá, para ter para que o departamento tivesse uma nova cara, porque mudou completamente. Certo. É muito importante colocar essa questão, porque quem vem sendo malhado, quando tem êxito, tem que ser enaltecido. Mas quando não tem o êxito, ele deve ser respeitado também pelo trabalho digno que foi feito. O carnaval, você acompanha as coisas com a sua presença. Você está acompanhando reuniões, você está acompanhando os ensaios, você está acompanhando troca de ideias, você está vendo a participação daquelas pessoas. E o Dudu, cara, e a Pamela foram pessoas incansáveis para falar só do departamento de harmonia e evolução. E quando que, assim, vindo de fora, eu já me animo, quando eu tenho a notícia que eles escolhem dividir harmonia de evolução. Na avenida são dois quesitos diferentes, mas geralmente a harmonia faz a evolução, né? E o inverso não é verdadeiro, né? Porque nós temos que observar o que é a harmonia para o critério julgador. É a interação entre o carro de som e o que está sendo cantado na avenida. Com o ritmo da bateria. Isso aí. Né? A harmonia... É um tripé que precisa caminhar junto. Só que quando a gente vai às ruas conversar com os sambistas, a harmonia é o quê? Buraco. É claro que tem uma definição técnica ali a respeito do buraco. O jurado de harmonia vai retirar ponto porque não tem canto no buraco. Porque tem uma lacuna de canto ali. Né? Mas o quesito harmonia é esse. Evolução é essa questão mais de que teve esse espaçamento, a escola ficou muito parada, a escola correu, esse tipo de situação. E aí quando dois jovens da comunidade decidem fazer essa divisão de equipes, coordenadas pelos dois, mas uma divisão de equipes, é inteligentíssimo. E eu já chego no lugar animado com essa ideia, vendo que tem pessoas com essa visão. Né? E fizeram trabalhos incansáveis, tanto Pamela uma guerreira, ela é braba, tá? Braba, ela briga comigo, tá? Mas a gente se entende e respeita o trabalho porque a gente objetiva isso, desaguar em fruto. Sempre vai ser esse fruto de título? Não.
E nem sempre o trabalho vai estar errado. A gente pode consertar uma coisa ou outra, mas tem coisas que só acontecem ali naquele chão branco. Olha a questão do tripé aí. E se fosse uma decisão equivocada? Para agarrar toda a evolução da escola, para atrapalhar outros quesitos, teria esses 10 em evolução? Não. Mas o trabalho foi muito bem feito pelos dois. O Dudu, além de ser diretor de harmonia, é diretor de carnaval na pasta junto comigo, um cara assim, batalhador demais, incansável, todo santo dia, rodando para tudo quanto é lugar comigo, abastecendo os profissionais, orientando em determinadas coisas para que tudo desse certo. Foi uma satisfação muito grande. Eu acho que a unidade, veja, unidade, nem sempre é a tal da união, né? É normal num coletivo, um time de futebol, por exemplo, não sair para jantar com o outro, isso não é necessário, mas que o trabalho seja respeitado, que você respeite o profissional que está naquela pasta, que você confie, que você está no mesmo barco, no mesmo time, você tem que entregar o remo na mão dele. E por isso que eu acho que deu certo. Você é um cara do carnaval que você tem, vou botar 20 e poucos anos de trabalho, mais? Não sei se de trabalho em si, assim... Como desfilante a gente pode... trabalho também. Vamos lá, primeira vez que entrei na avenida de desfile, Isso. Né? Na barriga da minha mãe. Isso aí. Com 6 ou 7 meses. Meu pai era mestre-sala mais à frente no desfile. A segunda vez foi com 3 anos de idade, na frente de uma ala, todo vestido de índio. E dali, passista, fui um mestre-sala ali mais ou menos, por alguns anos. Depois fui diretor jurídico, integrante de comissão de carnaval, diretor de carnaval sozinho. Onde eu quero chegar nisso aí é que você já conhecia o gostinho do título. Você já tinha passado por agremiações que você já tinha sido campeão. Sim. Já o Paulo, primeiro título, e você... No grupo especial. No grupo especial, bom mencionar isso. Primeiro título seu no grupo especial e um título com louvor. Como que você se sentiu ali no dia da apuração mesmo, depois acho que a penúltima nota a gente já tinha mais ou menos a noção que daria certo, né? Porque não perderia os décimos necessários, mas acredito eu que tenha sido emocionante para você. Cara, eu fiquei surpreso com a minha reação pelo seguinte, eu achei que eu fosse gritar mais, eu achei que eu fosse ficar mais emocionado, mas as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fiz o seguinte, eu sempre saía da avenida, independente da escola ser campeão ou não, eu tinha que ter satisfação pelo trabalho colocado na avenida. Então eu tive carnavais como Pernambuco, para não dizer que não falei das Flores, na Piedade, Gatos, São Francisco mesmo, foram carnavais lindos, que eu saí assim, muito satisfeito. E esse da Nova Império, eu saí com a mesma satisfação. Só que assim, eu nunca entro na avenida nessa coisa de ganhar. A minha preocupação maior é assim, se o título vier, ótimo, excelente, mas a minha expectativa é de fazer um trabalho digno, um trabalho que realmente a gente constrói um nome. Querendo ou não, você sabe que você constrói uma trajetória e as pessoas ficam aguardando aquilo. Então, para eu não decepcionar as pessoas que me seguem, eu tenho um grupo de pessoas que falam que são amigos de Paulo Balbino, que para a escola que eu vá, eles vão atrás. Então, assim, são pessoas que confiam em mim. Então, eu sempre pedi que Deus me dê essa oportunidade de fazer um desfile digno, que as pessoas tivessem orgulho de saber, Paulo fez mais um trabalho bonito. Então, assim, veio o título. Eu imaginei que eu fosse ficar enlouquecido. E não fiquei. Fiquei feliz, muito feliz. Fiquei feliz porque há 33 anos a comunidade não gritava, não tirava esse grito de campeã. Então, foi assim, um conjunto de emoções. Mas eu imaginava que fosse ficar muito mais feliz. Então, assim, eu fico feliz em não ter essa coisa, esse orgulho, essa soberba de falar assim, eu sou campeão. Até porque o título é tão nosso, né? Não é só meu, é seu, é do João, é do coisa. Então, eu acho... E a gente divide, que eu já estou assim, em outra vibe. Hoje eu recebi um prêmio, eu já estava já com o meu enredo lá, escrevendo, enlouquecido, que eu nem lembro mais do Carnaval de 2022, entendeu? Feliz, não vou negar. Mas eu sempre entro na avenida com essa proposta de fazer um trabalho digno, um trabalho que emocione, um trabalho que as pessoas sintam prazer em assistir. Veio o título? Ótimo, excelente. Se não veio, pelo menos fica a satisfação de ter feito um trabalho bacana. Eu sou um pouco diferente. Eu ia jogar pra você agora. Pode mas eu acho que a gente, artista, tem essa, por exemplo. Todo mundo fala assim, não, é que nem quem torce. Não, eu sou beija-flor, beija-flor não errou, aquela coisa cega. Eu não tenho isso, por exemplo. Eu sou beija-flor e esse ano eu estava torcendo para a Grande Rio e Vingadouro.
porque eu consigo ver a arte antes da bandeira, entendeu? Eu gosto de ver sempre a arte. Eu sou artista que vou valorizar a arte, cara. Sim. E a gente estava na arquibancada e eu estava numa coisa e a gente trocando figurinhas. Cara, você viu isso, você viu aquilo outro? Quando passou a Grande Rio, eu vou embora, eu não quero nem ver a vila, porque eu não quero nenhuma outra escola me tirando essa beleza. Eu saí extasiado por esse filme lá. Então, a gente que é artista, a gente vê por outro ângulo. É diferente de uma pessoa que é amante, que é imperiano doente, que pinta o cabelo, entendeu? É diferente. Eu vou sempre brigar por um desfile artístico, um desfile com acabamento, um desfile que tenha teatro, que tenha dança, porque eu sou artista, eu sou bailarino. Além de ser carnavalesco, eu sou bailarino, eu faço comissão de frente. Então, eu vou sempre brigar por essa coisa da arte, em primeiro lugar. E as pessoas que são imperianas de não, eu não quero desfile bonito, eu quero título. Entendeu? Eu ouço muito isso. Não, mas a gente foi muito bem, cara. Não quero saber disso, eu quero o título. A gente olha pela plasticidade, né? Até porque sem ela também você não leva. Não leva, exatamente. Tá certo? Mas prisar por um desfile técnico certo, com regulamento debaixo do braço, hoje é uma coisa que eu busco bastante. E buscar isso não é só de falar, buscar isso é de agregar conhecimento a todo momento. Você nunca sabe tudo. Lá dentro, eu tenho uma frase: naquele chão branco, tudo acontece. Foi o que a gente conversou. E se você não tem experiências passadas, se você não tem um conhecimento de causa, como é que você vai resolver aquela novidade ali naquela hora, né? E aí é um acúmulo de experiências que te dão um estalo para você tentar uma decisão diferente ou outra. Mas ele citou que a gente estava no Rio de Janeiro, na arquibancada. Eu estava olhando o desfile, encantado com o que é o Rio de Janeiro, bem anos-luz diferente, de condições de trabalho, de finalização de desfile e tudo mais. Mas eu me peguei com a escola passando na minha frente, eu consultando no Google o regulamento do Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu queria entender, porque já passava na minha frente 4 escolas que o último chassi do Abre Alas estava desacoplado. Eu falei, vai ser penalizado. Na primeira eu falei, vai ser penalizado. Vai ser penalizado. Eu falei, não é possível. E foi. Não foi, porque no regulamento tinha isso. Se ele passa algum momento acoplado, entende? Ele está acoplado. Então essas coisas assim, de buscar esse conhecimento, de buscar a parte técnica do desfile, o desfile técnico. Eu tenho pavor de fofoca, não gosto muito de rede social, mas chega tudo aqui, cara. Você está numa função de direção de carnaval, quer queira ou não, chega para você, chega print de não sei o que lá. E aí eu vi comentário no perfil da emissora oficial que transmite o carnaval, um comentário lá, Novo Império ganhou, mas assim e assado, com isso e aquilo outro, Novo Império ganhou. Busque as justificativas do que você está falando, que está penalizado. E outra coisa que eu acho interessante, João, interagindo aí com você, é que precisa exatamente desse equilíbrio. Tem que ter arte, mas tem que ter técnica, tem que ter regulamento. Então tem que ter esses elementos para construir um desfile desse. Não é só plástica, entendeu? Até porque, como eu falei para você, para mim, plasticamente, a gente ficou devendo um pouco. A gente fez leitura, mas plasticamente, eu como carnavalesco, eu gostaria de ter um trabalho muito melhor. Mas não é só plástica ganhar carnaval. Nós somos 9 quesitos. E a gente trabalhou... Mas a plástica foi boa, olha lá. Olha a paleta de cores, olha a paleta de cores lá. A escala cromática, né? Acho que uma questão que o Paulo estava falando aí, que o imperiano ele cobrava muito esse título, eu acho que vai muito do tempo que essa geração não viu o título. Não viu o título, exatamente. Por exemplo, de quem estava no barracão ali, ninguém viu o título ali, porque ninguém tem 33 anos. A bateria a galera era muito jovem que estava trabalhando ali. Acho que o Alessandro viu, beleza, Dudu viu... Sim. Mas o primeiro casal não viu. O primeiro casal não viu. Exatamente. Não viu, muitos integrantes da bateria não viram. Exatamente. Então essa cobrança, porque assim, 2020, a gente não veio para brigar, mas a gente veio bem. A gente teve uma plástica legal, já mostrava um crescimento. Sim. Que veio o acúmulo de 2019 ali, que 2020... Na gestão do Alessandro, ele teve uns desfiles bem... Exato, já vi uma coisa de que assim, a Novo Império não iria ser cotada para cair e muito diferente. Ela poderia brigar lá pelo segundo, terceiro lugar. Então, essa cobrança do título é muito pela idade das pessoas, pela geração,
do que uma pressão em cima de que a gente quer porque quer. Eu acho que é totalmente diferente. Agora, você acha que a minha vaidade falando, eu fico mais feliz em saber que eu fui responsável pela felicidade da estrela, da 7ª estrela, depois de 33 anos, do que pelo meu primeiro, cara, sendo assim, muito sincero com você. Porque aquilo que eu te falei, o meu maior prazer é passar naquela avenida, mas realizado com um trabalho bem feito. Uhum. Então, esse é o meu maior prazer. Com certeza. Então, ver aqueles meninos, nossa, eles abraçaram chorando, achando assim que eu era o responsável. Não, eu não sou responsável. Aquilo foi um conjunto, cara. Foi um conjunto eu escrevi de... sobre isso, né, cara? Assim, a minha 6ª participação em título, né? Já encostei nessa taça aí 6 vezes. Mas eu escrevi sobre uma satisfação muito maior ver no Imperiano, no olhar, na satisfação, na alegria deles, essa vitória. Claro que eu Esse carinho comemorei demais, vamos comemorar mais. Com certeza. Vamos ter uma festa aí, pode divulgar, hein? Então, foi uma satisfação muito grande, cara, porque quando você participa de um trabalho e você vê a felicidade no outro, pelo menos pra mim, me agrada mais. Isso é ser feliz. Eu tenho mais satisfação com isso do que a minha própria felicidade pelo título. A minha esposa falou isso, que assim, ela sofria junto quando viu o elemento que ela estava assistindo, que ela não viu o elemento, não conseguia entrar. Então, o sofrimento é exatamente isso, que ela sabe o prazer que eu tenho de colocar um desfile 100%. A gente nunca consegue colocar 100%, sabe? 60%, no máximo 70%. E não é só a gente aqui em Vitória que tem as dificuldades, não. No Rio mesmo, você vê uma escola como a Portela, proporcionalmente, bater num viaduto que já está ali há séculos, isso é muito primário. É muito primário. Então, até as escolas grandes do Rio, que tem um poder aquisitivo muito maior, que tem uma condição técnica muito maior, carro que quebrou, que não acoplava, que os tripés estavam puxados por corrente, tinha que desacoplar, sabe? Então, cara, quando você vê o sofrimento que a gente tem, é muito grande. E quando você vê que no final, uma comunidade, uma família imperiana, né, fica feliz pela sua 7ª estrela depois de 33 anos, isso é felicidade. E sabe o que foi legal, cara? Pegar essa mescla de uma felicidade também porque conforme a gente narrou aqui, os barracões foram ganhando corpo e eles foram vendo esse tipo de situação, não foi? Tá ficando, e aí vinham perguntar, e aí, acho que dá? Dá, nós estamos no caminho. Eles falavam assim, nossa, eu nunca vi um barracão, nossos carros tão lindos, uma semana do carnaval. Tinha morador ali que falava, gente, uma semana do carnaval, nós estamos com os carros. Então, assim, tudo isso graças ao apoio de vocês. Eu não fiz nada sozinho, ele não fez nada sozinho. Foi um grupo de pessoas que resolveu realmente, falar, não, a gente vai correr atrás dessa estrela. Irmão, então, era bacana ver eles, a felicidade deles. Cara, tá lindo demais, não é possível. Entendeu? Perfeição não existe. O que deve existir é uma busca incessante por chegar próximo a ela. A gente sempre vai querer mais, tá certo? Se você fez uma fantasia, você sempre vai querer melhorar ela. O próprio artista mesmo, sim, né? É claro que ela já chegou num ponto que ela vai passar a leitura, que ela já está bem acabada, que ela está com uma plasticidade boa para um desfile. Mas a próxima quer superar aquilo. Você tá entendendo? Então essa tal de perfeição, ela não existe. O que tem que ter é trabalho a todo instante em busca dela. Para correr atrás dela. Você nunca vai chegar nela. Uma utopia gostosa. Você nunca vai chegar nela. Mas você trabalhar demais para se aproximar, dar resultado bom. Tá certo? Então, assim, fiquei muito feliz com esse trabalho de barracão, que ele foi ganhando corpo e os próprios componentes, os integrantes da família imperiana, colocando esse acreditando. Né? Agora dá, será que dá? A gente confirmar. Porque a gente até falou agora há pouco, porque o momento que a diretoria resolve parar, aquele tempinho, não foi divulgado, não foi comunicado, ó, família imperiana, a gente está dando esse tempo aqui, e acaba prejudicando, porque assim como todos não viram o título, todos viram o que aconteceu, por exemplo, sei lá, no ano do espelho, né, foi um ano trágico para o Novo Império, viram o que aconteceu. Mas na parada ali, por exemplo, vamos supor, o que mais preocupa? A questão de alegoria, né? As alegorias, elas precisavam de estar forradas e decoradas. A questão metálica, a construção, por exemplo, da Basílica já estava feita. A construção da caravela. Só que quem passa ali não vê. Acha que é coisa do ano passado. Acha que é coisa do ano passado. O grande problema que a Novo Império enfrenta parar, em fazer carro em lugar aberto é esse.
Quem passa vê se está bonito, como foi, no exemplo, 2019, que a coroa ficou pronta em primeiro, com aquelas línguas, aquilo ali já deu um burburinho, se espalhou pelo carnaval. E o mesmo burburinho positivo que deu aquele lá em 2019, deu em 2022, porque as alegorias estavam no ferro. E de fato estavam, Sim. mas a construção delas estava sendo feita na quadra, tanto que foi só os encaixes foram para lá e depois tinha que entrar com a decoração. E esse entrave que a Novo Império tem por fazer carro ali, onde faz, tem os pontos negativos e positivos, né? Por exemplo, a alegoria que a gente começou a fazer, que foi a matriz, ela já estava perdendo o brilho daquelas bandeirinhas, porque já nós estávamos na segunda semana, já tinha decorado aquela matriz, pegando sol, pegando chuva. Então as cores daquelas bandeirinhas já estavam mudando. Então imagine se a gente tivesse feito há 40 dias atrás. Ia chegar no final, já não tinha mais. Então assim, Santo Antônio ajudou muito, a gente tem que agradecer, graças a Deus veio o título, graças a Deus veio a 7ª estrela, e agora é partir para a 8ª. Né? Meus amigos, vou finalizar por aqui, mas antes eu quero... A gente recebeu muitas perguntas, muitos agradecimentos, tanto para o Paulo, quanto para o João, quanto para o Alessandro. Quero agradecer em nome de todo mundo, eu falo como imperiano mesmo, mas sei que o trabalho foi muito coletivo, mas agradecer demais ao empenho do Paulo no barracão, que foram noites sem dormir, dias sem tomar banho, dias sem trabalhar, dias sem ver a esposa. João, cara, se dedicou 60 dias aí, 100% ao Novo Império. Se não foi 60, você pode me corrigir se foi mais. Mas foi um trabalho que o resultado valeu muito a pena. Eu acho que a gente pode afirmar isso. Que tudo que a gente via que era um sonho do Paulo se tornou o sonho do João, o sonho do Vinícius, o sonho do Luan, o sonho do Gaspar, o sonho da galera da bateria, o sonho do nosso casal, o sonho do Patrick. E a gente conseguia absorver exatamente isso, né? As pessoas que chegavam lá para ajudar, elas chegavam com tanta sede de ver a escola bem, que isso motivava muito a gente. Esse sonho deles. Porque eram pessoas assim, que eu não conhecia. Tinha muita gente que não sabia que eu era carnavalesco. A gente estava conversando de você que é o carnavalesco. Até porque você não é um carnavalesco de quadra, você não se amarra muito em isso. Eu não sou folião, eu sempre falo isso. Eu sou artista que presta meu serviço para o carnaval. Eu gosto da arte do carnaval. Me fascina a arte do carnaval. Então tinha muita gente que chegava lá conversando, aí depois, você que é o carnavalesco, porque não sei se eles têm ideia, porque o carnavalesco no Rio, ele simplesmente acompanha, né, aquilo que eu falei sobre o conceito, é o conceito. Eles têm uma equipe que faz, eles chegam, é assim, não coloca a mão, senta, e eu não consigo, não sei se é porque a gente foi educado com o Carnaval de Vitória, que você tem que botar a mão em tudo, desde a criação do enredo, desenhar, viajar, comprar, fazer o protótipo. Então eu sou dessa geração. São poucos aqui, eu acho que o Peterson, o Oswaldo, então são poucos carnavalescos que vêm dessa... Então essa coisa de sentar geração de mão na massa. Sentar e cruzar, e isso eu não conseguiria nunca, cara, nunca. Então tinha pessoas que chegavam lá e elogiando, e eu tô calado, né? Cara, que diferente, não sei o quê. Aí quando descobria que eu era... Você que é o carnavalesco. Então assim, a gente via a felicidade dessa família imperiana chegando lá e achando tudo muito incrível. E foi incrível pra gente também essa troca, sabe? Essa energia boa. E aí, João? Só agradecer o espaço aqui, agradecer mais uma vez a família imperiana por ter aberto suas portas também para um trabalho que vem de fora, tá certo? Sou uma pessoa muito agregadora, gosto de fazer amizade, gosto de sempre ir para frente, tá? Não fico muito remoendo coisas. Então, agradecer demais esse espaço dado pela Novo Império, a minha pessoa, o seu espaço aqui do canal, para a gente estar falando sobre esse trabalho, tá certo? E agradecer mesmo, e que e noticiar que o trabalho de 2023 já se iniciou pós-apuração. Sábado já tive reunião, na semana seguinte já tivemos condução de diversos trabalhos, tá certo? Às vezes não chega porque não foi concretizado ainda, mas o trabalho nunca parou, porque só vence quem trabalha. A Alessandro não gosta muito disso, mas João renovado. Tamo aí. Paulo renovado. Não conversamos agora sobre isso não, mas... Meu contrato é 0,800. Tem algumas cláusulas do tipo, não me deixa sozinho, não me bota em fogueira, essas coisas. É 0,800. Vou botar para R$7, tá bom?
É isso, muito obrigado mais uma vez. O canal tá sempre aberto para todas as escolas, todas as agremiações. A gente falou que ia trazer a escola campeã. Não é porque é a Novo Império, que é a minha escola, que é a escola do André, que é a escola do meu pai, que não está podendo estar aqui hoje, que a gente trouxe. A gente iria trazer a escola campeã. Tínhamos avisado a todos os outros representantes que passaram aqui. E calhou de ser a Novo Império. A gente infelizmente não conseguiu trazer o troféu por alguns percalços, mas é isso. A Novo Império veio, trouxe a 7ª estrela e que vem a 8ª. Como diz o Cláudio, a Novo Império veio, deu nome, sobrenome e apelido, né? Exatamente. É isso. Fala? Qual que é? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui. Só falar para a família imperiana que a 7ª estrela tão difícil chegou, mas que a 8ª, com muito trabalho, com melhoramentos dos desenvolvimentos que a gente fez, é muito possível. Então, abraçar cada vez mais a sua escola para comemorar mais um título no próximo carnaval. Muito obrigado a vocês por tudo.